Após a vitória do Palmeiras no clássico contra o Santos, tinha crescido a expectativa do torcedor palmeirense enfrentar o Bragantino em Bragança e que a sequência do bom futebol que se apresentou contra o Santos ia acontecer novamente. A base da equipe até já pensando no que ia acontecer, já pensando, já vislumbrando no confronto com o São Paulo. Mas não, Abel Ferreira surpreende e coloca contra o Bragantino uma equipe totalmente reserva. 5 ou 6 jogadores da base para poder iniciar o jogo. E o Palmeiras consegue, importante, até certo ponto, surpreendente, vitória contra um time da Série A. Então o Palmeiras mostra a força do seu elenco, uma vitória importante de um time todo reserva, né? Com muitos jogadores da base e o Palmeiras consegue uma vitória. Vitória da qual que eu acredito que muitos outros times grandes de São Paulo, se forem a Bragança Paulista, dificilmente sairá com vitória. E o Palmeiras consegue, importante feito. Preserva os jogadores, né? Não sei se eu sou a favor ou contra isso, perto de uma final. Vamos preservar o time inteiro. Mas deu resultado. Palmeiras 1-0, gol de Flaco Lopes, né? O Palmeiras que procura esse centroavante, o fazedor de gols. E desde quando soltou na imprensa que Flaco Lopes estava sendo pretendido, né? Pelo River Plate, desde então continua fazendo gols, participando, sendo figura ativa do ataque do Palmeiras. Ataque do qual que sofre críticas a partir do momento que o artilheiro da equipe do Palmeiras Rafael Veiga, que é meio ofensivo, não é atacante de ofício, mas vai fazendo seus gols. Hoje foi preservado, nem cogitou se colocar um Rafael Veiga. Mas o Palmeiras fez por onde, jogou certinho o tal da cartilha, né? Cobrar algo desse time, do time que entrou em campo, não teria cobranças, mas necessitava de uma vitória, até para dar mais tranquilidade, para ir com a cabeça mais arejada para o confronto contra o São Paulo em BH, valendo a Supercopa do Brasil. Porque se o Palmeiras tivesse conseguido algum revés, uma derrota ou um empate contra o Bragantino, mesmo não sendo os titulares, seria aquela coisa para resenha, para conversa antes do jogo. O São Paulo, antes do clássico contra o Palmeiras, ganhou do Corinthians. O Palmeiras não ganhou do Bragantino. Não, o Palmeiras já acaba com essa conversa e consegue importante vitória. Então, pegar as vitórias do Palmeiras nesse campeonato, as vitórias, todos os resultados do Palmeiras. O Palmeiras estreou empatando em 1-1 com o Novo Horizontino, ganha de 3-2 contra a Inter de Limeira, né? Uma atuação não tão que saltasse aos olhos, mas vence a Inter de Limeira. Na boa partida contra o Santos, né? Então, acho que é o esqueleto da equipe que provavelmente deve ser a equipe titular contra o São Paulo, né? A equipe que ganha do Santos, então provavelmente deve ser essa com 3 zagueiros. Então, provavelmente, acho que a disposição tática do Palmeiras contra o São Paulo deve ser muito do que jogou contra o Santos. E a vitória do Palmeiras contra o Bragantino, de todas essas vitórias, eu achei que foi a vitória mais improvável, o placar mais improvável a favor do Palmeiras. E é aquela coisa o Palmeiras ganhou uma vitória contra o Bragantino, forte Bragantino em Bragança, meio que suaviza o Palmeiras os pontos que o Palmeiras perdeu contra o Novo Horizontino, né? Então o Palmeiras jogou bem com uma equipe reserva, né? O Palmeiras não sofreu tantos perigos, por mais que o domínio mais de bola do Bragantino, se for pegar os melhores momentos, o volume de jogo do Bragantino foi maior que o do Palmeiras, mas isso seria normal, porque uma equipe reserva de um grande time que é o Palmeiras, contra uma equipe titular que joga muito tempo junto do Bragantino, que há anos e anos está em Série A. Então, isso foi um grande feito do time do Palmeiras. Então, Abel Ferreira surpreende a todos, porque o jogo era contra o Bragantino, mas o pensamento é no São Paulo. A partir do momento que Abel Ferreira preserva toda a equipe do Palmeiras,
o pensamento era o São Paulo. Não tem como negar. Agora vai dizer se essa foi uma atitude certa ou não, certa ou não do Abel, vai ser no transcorrer da partida contra o São Paulo. Então o Palmeiras tem tudo para poder fazer um grande jogo. Agora já meio que pensando no jogo do São Paulo, tem tudo a fazer porque preservou os jogadores. Agora é aquele negócio, não tem a desculpa, não teve desgaste, os jogadores não precisaram viajar. Então esse é o foco, esse é o time. Então parabéns para molecada e para os outros também que entraram na equipe reserva e deram conta do recado, me surpreendendo. O que pode ser aproveitado do jogo contra o Bragantino, que pode ser alguma coisa aproveitada já pensando no São Paulo? Da escalação do Palmeiras, o que provavelmente será, ao meu ver, um pouco já pegando das opções do Abel, provavelmente, e isso também já se baseando na escalação que foi contra o Santos, o tal do 3 zagueiros, né? E espero que seja 3 zagueiros de verdade, como foi contra o Santos. E provavelmente Luan e Flaco Lopes deve ser, não vou dizer as surpresas, mas as cartas na manga de Abel Ferreira. No caso, para poder tentar surpreender o time do São Paulo. Então, Luan, que teve hoje atuação segura ao lado de Naves, né? Gostei, né? Por mais que o Bragantino teve volume de jogo, um volume maior que o do Palmeiras, mas a zaga do Palmeiras não comprometeu. Teve falhas pontuais, mas que quem fez a cobertura soube de alguma forma anular qualquer pretensão de vitória do Red Bull Bragantino. Quem eu acho que não vai entrar titular contra o São Paulo, mas mais uma vez jogou muito bem, Aníbal Moreno. Ao meu ver, o Abel Ferreira ele está preparando o Moreno para, obviamente, entrar durante a partida contra o São Paulo, dependendo da natureza do jogo, mas para ser um futuro titular, mas por um tempo para frente. Vamos supor, se for, num confronto contra um Corinthians, no começo de março. Então, começando no mês de março, acelerar para o dia 3, se eu não me engano. Provavelmente pode ser domingo, dia 3, tendo Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão. Aníbal Moreno podia ser um titular. Então, acho que Aníbal Moreno agrada muito o Abel, mas não para agora. Ele está sendo trabalhado para jogos importantes à frente, porque a temporada está só começando. E o que mais me agrada, assim, um jogador que foi provocado, instigado e está correspondendo, Flaco Lopes. Para mim, ele nunca despertou a minha preferência, todos os meus amores, assim, esse é o camisa 9 do que o Palmeiras precisa. Nunca me foi esse jogador, né? Tanto que eu achava que o que pode se entregar na partida em si, eu acho que o Rony entrega tão qual um bom futebol como o Flaco Lopes entrega, mas eu acho que o Rony é mais efetivo, porque ele participa mais, ele briga mais pela bola, é menos técnico do que o Lopes, sim, do que o Flaco Lopes, mas eu acho que ele durante o jogo ele faz mais por onde, para estar à frente do que um Flaco Lopes, que hoje torna-se destaque do Palmeiras pelo gol. Ele começou no banco e faz o Palmeiras ser vencedor de uma partida que eu digo improvável, mas o Palmeiras sim sai vencedor com o Flaco Lopes. A jogada do gol foi bem construída, né? Palmeiras jogada pela linha de lado, Palmeiras corre. O cruzamento foi do Garcia, lateral direito do Palmeiras, né? Substituindo o Mike ou o Marcos Rocha, mas mais o Mike tá sendo mais titular, né, nas partidas do Palmeiras. Cruzou, cabeçada certeira, e a cabeçada do Flaco Lopes, aquela cabeçada de almanaque, a cabeçada certeira no contrapé do goleiro. A bola é cruzada da direita para a esquerda e ele cabeceia no movimento contrário do goleiro Cleiton do Bragantino. Então o Palmeiras, praticamente no último minuto, foi aos 43, 44, já do segundo tempo. Então o Palmeiras já estava se contando 0-0, um bom resultado da equipe reserva. Caiu do céu um gol. Então
Eu acho que esse gol pode-se dizer que corrobora, no caso, para colocar Flaco Lopes, no caso, como titular contra o São Paulo. Então, no meu ver, Luan e para ser uma linha de 3, eu acho que o Abel não vai abrir mão disso, né? Liberando mais Mike e Piquerez, né? Então, a linha de 3, espero que seja 3 e 3 zagueiros, com Murilo, Gomes e Luan, né? Não inventa, pelo amor de Deus, numa final, Marcos Rocha, né? Não nada contra o Marcos Rocha, mas seria um esquema que não é o dele, seria sacrificar um jogador em nome de alguma predileção, algum preciosismo do Abel, espero que não ocorra, e futuramente dos jogadores que entram dentro de campo e estão se dedicando, que nem eu falei, Flaco Lopes e Luan, seria já para agora contra o São Paulo. Aníbal Moreno é a nossa grata surpresa no começo de temporada, que está entregando futebol legal, razoável e aceitável. Seria mais para frente. Como eu falei, já de destaque do Palmeiras, Luan jogou bem na zaga, Luan fez as vezes de Gustavo Gomes, foi o bom da zaga, foi o xerifão da zaga, foi o capitão do Palmeiras, tomou conta. Então o Palmeiras sofreu pouco contra o Red Bull Bragantino, porque Luan esteve na zaga e esteve bem. Então, quando precisou, soube fazer uma cobertura aceitável. Então, não chega a ser ao nível do Red Bull Bragantino, não sei se o Red Bull Bragantino foi à altura para poder fazer, para mostrar todo esse futebol do Luan, mas o que mostrou foi, ele deu conta do recado, né? Ele não foi um Gustavo Gomes na zaga, o Luan, mas foi o Luan, e o Luan deu conta do recado. Então, uma boa menção lembrar dele, né? Não lembrar do Luan somente quando é for fazer críticas, que normalmente é o que a gente faz. Notas não tão boas assim, vamos lá falar, porque quem poderia falar? Eu achei o Vanderlan hoje mais discreto, né? Que a escalação do Palmeiras foi Lomba no gol, né? Não foi o Everton, eu falei que da equipe reserva, mas quem era a escalação do Palmeiras? Falemos agora. Lomba no gol, né? Não o Everton, a linha de 4 jogadores. Lateral direita, Garcia, lateral esquerda, Luan, Vanderlan. E eu não gostei muito o Garcia, discreto, mas fez o cruzamento pro gol do Flaco Lopes. E o Vanderlan eu achei ele mais discreto, menos participativo do que em outros jogos. Pra mim ele já participou, que nem Vanderlan participou na estreia contra o Novo Horizontino 1-1, e ele participou até bem, mesmo tendo ficado 1-1, ele jogou bem quando ele jogou. Voltou a ser titular novamente, pra mim eu achei mais discreto. No meio do Palmeiras, Aníbal Moreno e Fabinho da base do Palmeiras, fizeram soube dar um suporte legal, né? A defesa do Palmeiras ficou bem protegida, não ficou tão exposta, apesar do time ser todo reserva, jogadores que sabem ser os cães de guarda. Então o Palmeiras hoje esteve protegido. O criticado John, tem boa parte da torcida do Palmeiras que não gosta dele, eu acho ele um jogador interessante dependendo do jogo. Eu achei que ele rabiscou bastante, ele procurou até jogo. Em alguns momentos, o John, ele foi até certo ponto, eu não vou dizer individualista, mas ele procurou rabiscar demais para ele mesmo, não tentando fazer 1-2, sei lá, buscando um Luiz Guilherme ou um Caio Paulista. Indo mais para frente, Caio Paulista, né? Agora na linha de 3 na frente, da linha de surpresas do Abel. Luiz Guilherme, não achei que apareceu tanto assim. Caio Paulista, não vou dizer que ele tá sendo uma decepção pra mim. Se é que um dia eu tinha algum desejo assim dentro de mim de achar que Caio Paulista ia chegar e já fazer tanto. Tamanho o alarde dos São Paulinos. Eu sempre, quando conversando no serviço, eu falo o seguinte: o São Paulino reclama da saída de Caio Paulista porque hoje o lateral esquerdo do São Paulo é o Wellington. Então Caio Paulista se torna esse jogador tão bom porque se comparar com o Wellington. Então acho por isso que o São Paulino reclama da saída dele direto para um rival. Então, mas o Caio Paulista, para mim, tanto ponto como lateral, eu quero ver mais porque eu ainda não vi nada dele. E surpreendentemente, não sei por que Abel fez isso, mas colocou Breno Lopes como um falso 9, porque
uma coisa que a gente tem que falar do Breno Lopes, no caso. Depois ele até sai, né, do time do Palmeiras e entra o Flaco Lopes. Mas Breno Lopes é uma coisa que a gente não pode falar dele, que ele faz corpo mole. Ele é incansável, tal qual o Rony. Mas eu acho um erro colocar Rony e Breno Lopes junto, que geralmente é muita transpiração, muita vontade, muita bateção de cabeça e nada de técnica, nada de inspiração para jogar bola. Mas uma coisa que a gente pode negar é que, chovendo, campo pesado, o Breno Lopes ele entregou um bom futebol. Dentro do quê? Da proposta do Palmeiras, que foi entregar a bola para o Bragantino, deixar o Bragantino tomar as ações e dar a bola para Breno Lopes, tanto ele ficar enfiado no meio. Ele não se contenta em ficar só enfiado no meio, ele cai nas pontas, vai brigar, dá carrinho, tropeça na bola, mas é o Breno Lopes. Ele tentou bastante coisas, pouco produziu, verdade, mas ele tentou produzir. Então no caso de Caio Paulista, Breno Lopes e Luiz Guilherme, Breno Lopes no caso iniciando como um falso centroavante, teve muita vontade, bastante participação do Breno Lopes, até mais do que Caio Paulista e Luiz Guilherme. Mas eu acho que não é a posição dele. Se foi uma invenção do Abel só para poder preencher um espaço, tá, ok. O Palmeiras ganhou, encobre-se muitas coisas erradas, mas não é o lugar dele. Para que improvisar um Breno Lopes logo de início, se ele tá na posição errada? Aí o Palmeiras volta pro segundo tempo, tem bastante substituições, e nessas substituições entra Flaco Lopes, que no penúltimo minuto faz o gol. Então o Palmeiras sai vitorioso. A partir do momento que sai vitorioso, muita coisa que a gente poderia criticar, essa opção é errada, aquela e aquela, não, a vitória encobre-se muitas coisas que poderiam ter sido melhores, ou ter sido mais fácil conquistar uma vitória, que eu mesmo não acreditava com essa escalação, mas conseguiu. Então isso mostra a força do elenco do Palmeiras, né? Você mesmo não tem nenhum titular, ou nenhum que acompanha corriqueiramente é titular, mas de certa forma entregou até mais do que eu poderia imaginar. Agora pro São Paulo, tem que se fazer meio que um balanço do que foi Palmeiras e Novo Horizontino 1-1, Palmeiras e Inter de Limeira 3-2 Palmeiras, Palmeiras e Santos 2-1 vitória do Palmeiras, e Bragantino 0 Palmeiras 1, fazendo um balanço de tudo isso aí. Palmeiras alternou partidas boas, partidas fracas, partidas que a gente deve nem relacionar nesse sentido, porque foi totalmente reserva contra o Bragantino, mas é aquele negócio, o Palmeiras quer ser campeão contra o São Paulo, é o tal do tem que melhorar para isso. É uma coisa, parece um chavão, uma coisa meio repetida, mas é o tal do melhorar. Qualquer Palmeiras pode estar em campo. O Palmeiras das eliminações, das duas derrotas no Allianz Parque, no Morumbi, contra o São Paulo, e caindo fora numa Copa do Brasil, cedo, né? Ou pode ser o Palmeiras totalmente inspirador, Palmeiras 5-0, atropelando o São Paulo. Então é aquele negócio lá, qual Palmeiras vai entrar em campo? Não falo nem a escalação, mas qual Palmeiras na atitude dentro de campo. Então, quando eu dei como palpite, eu acho que a escalação do Palmeiras contra o Santos, provavelmente muito dessa vai ser usada contra o São Paulo, né? Mas Palmeiras e São Paulo a gente vai falar mais no vídeo pré-jogo. Aí vai ser um jogo vai ser diferente, não vai ser só o vídeo, só o pós-jogo, vai ter o pré e o pós, falando do que a gente acha que pode acontecer, e depois da festa do título, a reclamação pela perda do título, vai ter o pré e vai ter o pós, né? Do nosso hashtag de olho na Supercopa, né? Então a gente não para de produzir conteúdo, e para tentar fazer a nossa parte, assim, de querer também ver o Palmeiras campeão. Então, fechou. Palmeiras, uma partida protocolar, né? Equipe reserva, mas que entregou um resultado, né? Não chegou nem aos pés do que o São Paulo fez contra um Corinthians, que entrou dentro das possibilidades, o melhor do que tinha, ganhou do maior rival na casa do rival. O Palmeiras, com a equipe reserva, também ganha, né? Tem com pontuação a mesma pontuação do São Paulo. 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, né? Futebol
ok, né? Mas tem que apresentar coisas melhores. E vamos falar do detalhe de Palmeiras e de São Paulo no vídeo pré-jogo, como eu já tinha salientado. Então, já fechando, deixar aquele abraço para vocês que tá, a audiência nova que tá chegando no canal. Sempre peço para você, quando assistir, deixar o seu like. Se inscrevendo também é muito importante também. Isso recomenda para o YouTube achar que você se inscrevendo e você deixando um like no vídeo promove o nosso canal e a nossa ideia para mais pessoas, né? Isso é sempre muito importante. Então, aquela mesma coisa, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, recomende bastante para os amigos, também é legal para cada vez gente nova poder absorver o nosso conteúdo e sempre passando para mais e mais e mais pessoas. Então é isso. Palmeiras fez partida segura. Palmeiras sofreu algum tipo de risco nesse jogo contra o Bragantino, sofreu, mas entregou o resultado. É o mais importante. 3 pontos, 1-0 no placar, mas 3 pontos a 0 na tabela. Então, vamos Palmeiras, que domingo vai ter um joguinho aí.